Relação Cêntrica, você que se liga no nosso canal, você que nos assiste pelo Telegram, pelo YouTube, e ou você que nos escuta pelo Spotify, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso assunto é sobre mecânica expansionista. E hoje nós trouxemos um convidado para lá de especial, um cara super do bem, um cara que está preparado e é acho que um ícone, uma referência para a gente para falar desse assunto, que é o Dr. Rogério Penhavel. Seja muito bem-vindo, Rogério. Rogério que é mestre, doutor, tudo pela USP, lá desde 2008 atuando no Centrinho. Muito obrigado, Renzo, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando junto desse ciclo de palestras, né, de entrevistas que estaremos tendo aí, né, com vários colegas de expoência na nossa ortodontia brasileira. Então, agradeço demais o convite e é um assunto que eu gosto muito, né? Toda a minha vida foi dentro do Centrinho ali, né? A gente tem um know-howzinho aí mais ou menos 20 anos, então dá para a gente aproveitar bastante esse tema e poder esclarecer alguns aspectos aí para o pessoal que está assistindo a gente aí. Muito obrigado. Maravilha, Rogério. Na verdade, a honra é toda nossa, né? Porque nós estamos sendo beneficiados com esse seleto grupo que você falou aí. Esse time aí é estrelado, hein? Esse time aí segura a gente, hein? E nós vamos falar de mecânica expansionista, que é uma área que você domina bastante, né, Rogério? Que você está lá desde 2008, exatamente, lá no Centrinho, e você já como deve profissional, você já deve ter visto vários casos e tratado vários casos, né? Mas, de maneira Exatamente. geral, Rogério, qual que é a etiologia dessa discrepância, né? Dessa discrepância maxilar ou discrepância mandibular? Como que a gente consegue... da onde vem essa etiologia? Então, tudo começa quando nós temos distúrbios funcionais, né? Então, quando a gente tem, basicamente, os problemas mais simples, que são os problemas funcionais, que nós chamamos didaticamente de problemas ambientais, né? São os problemas que não vêm com o paciente, né? O paciente adquire durante o seu desenvolvimento. Então, o que o pessoal mais, né, tem conhecimento, são os mais famosos, né? É o hábito de sucção digital, né? Tanto de chupeta como de dedo. Outro também problema de distúrbio funcional é a respiração bucal. Então, quando nós temos esses hábitos, seja de sucção de chupeta ou dedo e respiração bucal, a língua aqui, ó, fica para baixo e a musculatura externa aos arcos dentários, ela vai pressionar a maxila. Então, a maxila não vai desenvolver-se de maneira correta, então vai ficar menor que o arco inferior, ou às vezes o arco inferior também vai se constringir dentro de uma maxila pequena. Tá? Então, aqui ilustrando, ó lá, a maxila pequena, o arco inferior também tenta ficar pequeno para acompanhar a constrição superior, né? E mesmo assim, o arco inferior se fechando bastante, a gente tem aí uma mordida de topo acruzada e a abertura da mordida aberta ali, ó, na região anterior. Então, nós podemos ter mordidas cruzadas, nós podemos ter mordidas cruzadas com mordidas abertas, nós podemos apenas ter uma mordida aberta. Então, tudo isso ocasionado pelo desequilíbrio funcional, né? E a ação negativa sobre os arcos dentários no seu desenvolvimento. E nós temos também a etiologia genética. Então, não é só o paciente, o indivíduo que tem problemas ambientais que vai ter problema de atresia. Nós também temos os pacientes que trazem isso consigo no seu desenvolvimento já desde o nascimento. Então, nós podemos ter como exemplo um grande fator etiológico genético é a nossa fissura lábio-palatina, né? Então, dá para perceber aqui como o arco fica bem atrésico, né? Devido à presença da fissura, onde nós temos uma segmentação da maxila no início do seu desenvolvimento, né? Desde o seu nascimento. Então, o arco vai crescendo de maneira muito, muito, muito atrésica. Então, aqui só para ilustrar como o paciente tem necessidade de expansão, né? Então, a luta de constrição contra a constrição do arco é muito grande, né? Até a realização aqui do enxerto ósseo na fissura. Tirando também a questão da fissura, nós também temos a hereditariedade. Então, nós estamos aqui vendo o pai e a sua filha. Então, vamos lá, a gente tem os problemas funcionais, nós temos o problema congênito da fissura e nós também temos aqueles indivíduos que trazem consigo a informação genética. E aí, Rogério, beleza, você identificou a maloclusão ali. E como que você define seu protocolo de expansão? Expansão rápida, expansão lenta, como que a gente define isso? Quando você tem um problema transversal, quando você tem um problema de largura dos arcos, né,
que vai gerar uma mordida cruzada ou vai gerar um grande apiamento no arco inferior quando ele estiver também constricto dentro dessa maxila, nós vamos ter que tomar a decisão. Nós vamos fazer uma expansão ortopédica ou nós vamos fazer uma expansão dentoalveolar. Então, eu vou dar algumas dicas clínicas, assim, baseada em estudos, baseado na minha experiência clínica. Então, o número 1, né? O número 1 seria nós avaliarmos a forma da maxila. Número 2, agora sim, nós definimos o que está pequeno, sim, mas quem está pequeno? Nós vamos, então, identificar casos, olha que interessante, que didático isso. Nós temos 2 casos com atresia esquelética. Um tem mordida cruzada, o outro não tem. O de cima tem mordida cruzada lateral direita e o de baixo não tem. Olha que interessante. E ambos precisam de expansão. Então, uma coisa muito importante que nós temos que lembrar é que não é a mordida cruzada em si que vai indicar a expansão, mas um contexto de forma da maxila, como os dentes estão inseridos nela e com essa relação com o arco inferior e o que está causando no arco inferior. Vamos ver o número 4, que agora sim nós não temos mordida cruzada novamente e agora nós vamos avaliar o que? A borda ou ala. Aí é a grande dica. Se eu tenho bastante apiamento no arco inferior e eu tenho uma constricção superior, eu posso expandir bastante o meu superior para depois expandir o meu inferior. Então, não é a questão da mordida cruzada. Não é. Em si, a quantidade de expansão que nós vamos precisar para normalizar a forma do arco superior e inferior e curar os nossos apiamentos. Entregar o paciente adequadamente para a patologia fixa, né? É interessante o Rogério falar isso, porque uma grande maioria acha que se tem mordida cruzada, precisa expandir, né? Exatamente. A grande questão é essa. Estamos aqui hoje para justamente tirar essa dúvida, né? Eu só vou expandir então, quando tem mordida cruzada? Não, nós temos que ter essa sequência de diagnóstico. Perceber como está a maxila, aonde está o problema, se é dentoalveolar ou se é esquelética, ver a relação e agora ver o quanto o arco inferior está comprometido. Né? Então, essa referência da bordo-ala é muito legal. Foi definido isso por pai e filho, esse sinal anatômico para que você possa ter a referência e definir assim, posso abrir mais o meu arco inferior? Eu vou deixar os meus dentes inferiores numa base adequada, com saúde periodontal? Isso é importante, né? Então, eu vou mostrar aqui, vamos seguindo. Olha as situações que existem, então. Nós vamos ter a constrição maxilar dentoalveolar ou esquelética, e vai gerar 2 situações. Olha que legal isso. Isso é muito interessante. Eu fiz esse slide para ficar bem didático. Então, esse é o sinal clínico. Vamos prestar atenção se nós estamos com um arco inferior bem fechado ou com um arco inferior mais aberto, com menos apiamento e aí com a mordida cruzada, né? Então, vamos ver a bordoala lá. E fala para mim, quais são os aparelhos que são utilizados para fazer essas intervenções? Nós temos o diagnóstico. Então, a sequência está bem legal. A gente fez o diagnóstico, descobrimos onde está o problema, se está nos 2 arcos, se está no arco superior, e se a gente vai ter comprometimento também do arco inferior, então a gente vai ter aparelhos para o arco superior e inferior. E nós vamos ter aparelhos ortopédicos ou dentoalveolares. No arco inferior, não, atenção que no arco inferior não existe ortopedia. Não conseguimos disjuntar o arco mandibular. Não existe você abrir a mandíbula em 2, tá? Somente com cirurgia ortognática, tá bom? Então, nesse trabalho que nós estamos aqui propondo, nesse protocolo de tratamento, nós estamos considerando atuar no arco inferior de maneira dentoalveolar apenas, porque nós não estamos considerando que vamos levar o paciente para uma cirurgia e fazer uma disjunção mandibular, porque isso não é possível com ortodontia convencional, ok? Então, nós começamos aqui com os expansores ortopédicos. Nós podemos usar o RAS ou Hyrax. O RAS é com escudo acrílico, o Hyrax é sem o escudo acrílico, chamado expansor ortopédico higiênico, porque não tem o escudo, né? Nós podemos fazer considerações desses aparelhos no próximo encontro nosso. Então, esses aqui são aparelhos para fazer a expansão ortopédica. Esse é o expansor em leque. Ele é para aqueles casos que eu já mostrei ali atrás, com uma porção anterior da maxila menor. Então, ao invés de eu expandir a maxila como um todo, eu expando só a região mais anterior dessa maxila. E nós temos uma novidade, criação, vamos dizer, esse aqui é o protótipo de um aparelho, ele hoje é vendido pela PEC Lab, foi uma criação ali do nosso laboratório de prótese de ortodontia do Centrinho, junto com a professora Daniela Garibe, a doutora Rita Laures, tá? O expansor diferencial, o que é isso? Com um único aparelho,
eu expando toda a maxila ou eu expando mais a região anterior. Esse aqui já é o desenho dele da fabricação agora, né, em série. Tá? É um aparelho com um custo maior, mais elevado, mas veja bem, com um aparelho, né, eu posso fazer os dois tipos de expansão. Eu não preciso usar um Hyrax convencional e depois um borboleta. Tem até um artigo, tá? Saiu um artigo no American Journal em 2020, um artigo bem novo esse. Depois, quem quiser, pede aí para o Renzo, a gente vai fornecendo. A gente manda para vocês aí. Isso, exatamente. Então, aqui uma visão clínica. Os aparelhos, agora vamos falar dos dentoalveolares, rapidamente. O quadrihélice, o arco em W, a diferença entre o quadrihélice e o arco em W é apenas a presença dos helicoides no quadrihélice. E agora, não há disjunção. Agora nós estamos falando de aparelhos que levam dentes para vestibular. E as placas removíveis, que particularmente eu não gosto porque tem a questão principal da colaboração do paciente. Tá? E como a gente trabalha com crianças de 7, 8, 9 anos de idade, eu não gosto de depender da colaboração dos pacientes. Tá? E agora, outros aparelhos que nós podemos ainda utilizar de maneira fixa, a transpalatina, o próprio arco de nivelamento e o arco auxiliar de expansão, olha lá, a barra transpalatina, e mostrando que ele consegue, é um arco de TMA, geralmente 0,8 de TMA, ó, titânio molibdênio, alloy, né? Arco de nivelamento, também podemos usar, abrindo bastante o arco superior, e finalmente o arco inferior. Para o arco inferior temos o quê? Placa labiativa, o arco W inferior e placa de Schwartz. E também o arco de nivelamento, tá certo? Placa labiativa inserida nos molares. O arco W inferior ele já é fixo. E, finalmente, a placa de Schwartz, que é a placa removível. A gente tem um leque bastante grande, né, de opções de aparelho. E aí deve muito do conforto para o paciente também, da efetividade, né? E também da preferência do profissional também, né, Rogério? Exatamente. Mas, de maneira geral, desses aparelhos todos que você mostrou, quais as indicações deles? Assim? As indicações principais desses aparelhos, então, vão ser para você corrigir, basicamente, né? Estamos aqui falando de expansão, então a gente vai precisar usar eles em constrições maxilares, tá? Então, o primeiro objetivo, expandir o arco superior, tá? Consequências dessa atresia maxilar, nós vamos ter mordidas cruzadas posteriores bilaterais, mordidas cruzadas posteriores unilaterais, certo? Esqueléticas ou dentoalveolares. Né? Nós vamos ter o problema dentoalveolar esquelético, e como a gente já mostrou o diagnóstico diferencial e os aparelhos para realizar uma expansão ou outra, a gente vai ter, então, essa opção para estar utilizando nos nossos pacientes. Tá? Casos com mordida aberta anterior também. Geralmente, em muitos casos, a mordida aberta anterior ela vem acompanhada de uma atresia maxilar. Então, a gente vai definir também se essa atresia já chegou a ser dentoalveolar esquelética ou apenas ainda está com os dentes para dentro. Tá? E alguns casos que nós temos também, classe 3, nós podemos estar indicando um protocolo para classe 3 esquelética, aliado ao uso de uma tração reversa maxilar. A gente puxa com a máscara facial ancorada do nosso expansor ortopédico, é ortopedia. Aí é o RAS ou um Hyrax para ser usado junto com a máscara, ou expansor diferencial. Né? Também classe 2, utilizando isso também, expandir o arco superior e utilizar um protrator mandibular chamado Herbst, um protrator mandibular fixo, que pode ser usado em dentição em dentadura mista ou pode ser também usado na permanente jovem. E, finalmente, casos de apiamento. A atresia não está tão grande, mas você vai querer expandir em cima e embaixo, curando o apiamento na região de incisivos, no primeiro período transitório, e, finalmente, no segundo período transitório, o paciente que tem falta de espaço para os caninos. Tá? Muito bem, eu queria que você mostrasse alguns casos aí para a gente, para ilustrar para a gente toda essa mecânica e tudo que é feito nesses casos, por gentileza. Joia, vamos mostrar então. Vamos começar com a expansão dentoalveolar. Eu vou falar da expansão dentoalveolar rapidamente. Então, olha lá, vamos fazer aquele diagnóstico. Os dentes estão para dentro e o osso está para fora. Então, temos uma magnitude boa de maxila. Então, não é expansão ortopédica, é expansão dentoalveolar. E o arco inferior, ele está bom, não tem apiamento. Então, o que acontece? Lembram-se? Arco inferior com boa forma, apiamento menor e a presença de mordida cruzada, unilateral esquerda, levando a linha média inferior para o lado
esquerdo. Então, a utilização do quadrihélice, olha o osso para fora, dente para dentro, e na segunda ilustração, então, levando os dentes para fora, temos agora o dente melhor posicionado na base óssea e descruzando a nossa mordida, olha lá. E a nossa linha média coincidente, ou seja, eu expandi o arco superior e permiti uma melhor acomodação do arco inferior no nosso paciente. E agora a ortopédica. É o caso da minha filha, Maria Eduarda. Ela não tem, então, mordida cruzada, vejam, e o osso superior está para dentro do osso inferior. Olha lá, olha a bordoala, olha lá, olha o diagnóstico diferencial sendo aplicado aqui. Ó. Atresia, olha lá, dente de pé na base óssea. Ortopedia realizada, olha o efeito ósseo, sobrecorreção sempre, e eu uso ponta de cúspide palatina do molar superior, batendo na ponta de cúspide vestibular do molar inferior, tá certo? E aqui dá para ver que o permanente não sofreu o efeito, porque o aparelho é leque, o expansor em leque. A expansão foi feita mais na região anterior da maxila. E o arco inferior, utilizamos Schwartz, tá? Para realizar o quê? A expansão dental-alveolar. Lembra? Não existe expansão ortopédica no arco inferior sem cirurgia. Então, ela vai levar agora um pouco os dentes inferiores para vestibular. Segunda fase do tratamento, persiste ainda o desenvolvimento mais atrésico do arco superior em relação ao inferior. Olha lá, a atresia e o quê? O apinhamento. Olha lá. Ela não tem mordida cruzada, né? Mas ela tem um grande apinhamento no arco inferior. Olha lá. Olha os caninos para fora, para vestibular, apinhamento do 42. Então, vamos fazer nova expansão ortopédica. Foi uma expansão aqui de umas 6 voltas no parafuso. Novamente sobrecorreção, sim, na dentição permanente. Vamos de novo fazer sobrecorreção e o fixo. Atualmente ela está com o aparelho fixo ainda, estou para tirar já o aparelho fixo dela, mas olha o resultado, olha a forma do arco, os dentes de pé na base óssea, sem protrusão. Olha, eu estou na foto oclusal vendo os incisivos superiores dela na vestibular, então isso significa, é um sinal clínico que eu não estou gerando muita protrusão para ela. E o arco inferior alinhado, porque agora utilizamos a ortopedia no arco superior e a expansão dental-alveolar no arco inferior com o aparelho fixo. Aqui eu estou usando brackets estéticos da Morelli autoligado. Muito bom aparelho. E aqui, ó, corredor bucal grande, na primeira etapa dessa segunda fase aqui, tá? A expansão, o corredor bucal fica limitado e agora a acomodação. A acomodação satisfatória e harmônica com o fixo, corrigindo as inclinações dentárias. Tá bom? Caramba, muito bonito o caso, hein, Rogério? Agora, a Dudinha aí tinha muita falta de espaço, hein, cara? Eu acho que alguns profissionais, alguns colegas até partiriam por uma extração num caso desse. A grande sacada aí é você saber qual paciente você está lidando. Então, você vai ter no consultório realmente, na sua vida clínica, muitos casos borderline. Você falou pra gente, você mostrou pra gente no comecinho lá, um caso de hábito, né? Um caso de chupeta, de dedo, de mordida aberta. Você podia mostrar pra gente também um casinho de mordida aberta pra gente? Vamos mostrar aí para vocês, sim. Vamos ilustrar aqui Nós temos esse caso aqui, que ela é a Gabriela, é filha da minha prima, porque eu quero aqui, nesse caso eu quero ilustrar o quê? Geralmente, em caso de mordida aberta, que nós temos um comprometimento grande da maxila, seja dentoalveolar, seja esquelética, o aparelho expansor ele vai beneficiar em muito já o paciente. O próprio aparelho expansor ele está no palato, então ele vai reprimir o pressionamento lingual. Olha esse caso que bonito. E eu quero que vocês prestem atenção na data. Dentro de 2015, começando em abril o tratamento, ó, vejam só, aqui nós estamos em maio de 2015, olha aqui, realizada a expansão em leque novamente, e olha só em outubro, né? Aqui foi no dia que trocamos o expansor pela grade palatina. Quanto tempo vai ficar usando a grade? Dependendo da estabilidade, dependendo da função muscular dessa paciente, da remoção do hábito, se ela está voltando ao equilíbrio funcional, a mordida aberta fecha bem rápido. E olha só em dezembro de 2015. Então, vamos lá. Começamos em maio de 2015 o tratamento dela, abril para maio. E em dezembro de 2015, ela já estava com a mordida fechada. Aqui a tele antes e depois, mostrando o efeito muito bonito do fechamento da mordida aberta. Um controle em abril de 2016, o lateral ainda não conseguindo romper. E aqui, finalmente, ó, novembro de 2019. Ó, olha o lateral rompido, o arco estável, a mordida fechada, estável, sem aparelho. Caramba, muito bonito, hein, cara? Legal o caso. E outra coisa que me chamou a atenção também, já que você mostrou, a gente falou agora de criança, de fase de segundo período transitório, de primeiro período transitório, e adulto, cara. Se o paciente chegar com um arco atrésico, a gente consegue no fio de aço,
deixar ele mais aberto e consegue bons resultados com isso? Exatamente. Novamente, nós vamos nos utilizar do diagnóstico, tá? Então, tomar muito cuidado com o modismo, certo? Eu convivo com muitos ortodontistas que não dependem do material ou da marca ou do estilo do bracket, tá? Nós temos que basear nossa ortodontia em diagnóstico. E o instrumento que nós vamos utilizar, aí é da sua preferência. Adulto, eu vou conseguir uma ortopedia com um aparelho convencional, tipo você colocar um fixo ou você colocar um expansor Hirex? Não. Ou você vai ter que fazer cirurgia, ou você vai ter que fazer a intervenção com MARP, né? Vai ter que quebrar a maxila. E o fixo? Como é que você abre o dente alveolar? Vai depender de osso, porque se o paciente não tiver osso, você vai levar o dente para fora do osso e você vai causar recessões, você vai causar fenestrações dessa raiz para fora do osso, certo? Então, vamos lá, vou mostrar um caso que a gente mostra justamente isso, a possibilidade de realizar um tratamento dental-alveolar porque o paciente tinha uma condição favorável de osso, tá? É um caso leve de classe 3, né? Certo? E a mordida cruzada. E ele não queria cirurgia, ele não queria um tratamento agressivo, ele queria um tratamento muito conservador. Então, lá, utilizando-se de arcos, ó, como eu já falei, o 17 por 25 aço, eu gosto muito, tá? Bem aberto, e o arco inferior você fecha um pouco. Olha lá, em um ano de tratamento, ó, conseguimos esse resultado, ó. E aqui o resultado, olha lá. Olha, parece que é o irmão mais jovem, né? Olha lá. É verdade. Rejuvenesceu. Rejuvenesceu bastante, olha lá. Tá? Corredor bucal, Rogério, melhorou? Não melhora, gente, porque é um tratamento dental-alveolar, não é ortopédico. Então, o corredor bucal continua o mesmo. A gente só vestibularizou os dentes posteriores o suficiente para corrigir a mordida cruzada. É isso aí, seu Renzo. Fantástico, cara. Muito legal mesmo. Mostrando todas essas mecânicas, todas essas dicas que você deu. Queria agradecer, viu, Rogério? Obrigado por essa explanação que você deu para a gente. Fantástico. Acho que todo mundo que escutou, todo mundo que assistiu, gostou bastante e tenho certeza que aprendeu bastante com você. Quero agradecer você pela disponibilidade de estar aqui batendo esse papo com a gente, de participar desse nosso projeto. Para mim também é uma alegria, você é um ex-aluno muito querido, muito competente, você é um aluno aplicado, está aqui agora nesse projeto, né, da relação cêntrica, então isso é bem legal, isso deixa o professor muito contente, muito satisfeito que a gente conseguiu, então, passar algo para vocês, além do ensino ortodôntico, mas também a paixão em continuar, né, nessa nossa carreira, que é muito bonita mesmo, é uma carreira fantástica, muito linda, e não apenas, né, você angariar pacientes, mas você também conseguir a satisfação plena do seu paciente em respeito ao seu problema, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade, porque eu sou adepto de uma ortodontia ética, idônea, sempre favorecendo o nosso maior interessado, que é o nosso paciente, fazer o bem com o nosso conhecimento. Isso, para mim, é uma alegria imensa e esse canal de divulgação, para mim, está sendo fantástico, porque eu quero encantar as pessoas a fazer sempre uma ortodontia digna, ok? Digna da nossa profissão. Beleza, Renzo? Já nos encantou, Mito. Com certeza já criou vários mais fãs aí no nosso canal e nas nossas redes sociais. Senhoras e senhores, esse foi o Rogério Penhavel. Muito obrigado por nos acompanhar, por nos escutar. A gente se encontra num próximo bate-papo com grandes assuntos exclusivos para vocês aqui no Telegram, vocês que nos escutam no Spotify também. Siga aí o nosso canal Relação Cêntrica. Fiquem com Deus e até mais, pessoal.